Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Negociei. Hoje vamos falar sobre a crise de 1929. Quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma grande queda, iniciando um pânico generalizado dos investidores dessa época e também os bancos. Com essa crise iniciou-se a maior crise econômica do século XX, que afetou os Estados Unidos e toda a economia mundial, por incrível que pareça. Quando a Primeira Guerra Mundial teve seu fim em 1918, os Estados Unidos estavam bem otimistas. Eles pensavam que seria uma época de paz e prosperidade. E na década de 1920, conhecida como Loucos Anos 20, houve mudanças na moda, na arte, e mulheres já podiam votar, e um crescimento econômico muito alto. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram a maior potência mundial, e com o final dela a diferença era muito maior. A guerra destruiu diversos países europeus. Como os Estados Unidos ficam milhares de quilômetros da Europa, ele não teve nada do seu território destruído. Dos 17 milhões de mortos na Primeira Guerra, a maioria eram europeus e, pasmem, apenas 100 mil americanos morreram na Primeira Guerra Mundial. Na década 1920, a Bolsa de Valores de Nova York se torna principal centro financeiro de diversos países. Mas no cenário político, os Estados Unidos adotam uma política isolacionista e não queriam entrar na Liga das Nações, mas existia uma ideia que Estados Unidos eram protagonistas econômicos e as potências da Europa que venceram a guerra eram protagonistas internacionalmente, um erro de contradição que cresceria como uma bola de neve. Mas em muitos aspectos a origem da crise era porque a economia dos Estados Unidos era a que mais crescia no mundo, pode acreditar. Importando commodities, mas Estados Unidos produziam principalmente para seu próprio mercado interno e se isolar do mercado internacional, e a Europa estava destruída por causa da guerra, ou seja, não era consumidora dos Estados Unidos nem concorrente. Mas dois fenômenos ocorreram para a crise de 29. A reconstrução da Europa. Os países europeus estabilizaram suas economias, e além disso, a popularização de novas tecnologias causou um aumento de produtividade que aumentou o desemprego das pessoas que viviam nos campos rurais. Mas por causa da guerra se criou uma euforia econômica. O mercado de ações nos Estados Unidos não parava de crescer com especulações, e as pessoas pegavam empréstimo para comprar ações, sempre achando que elas iriam crescer indefinidamente. A economia dos Estados Unidos era alimentada por crédito barato, incentivando o consumo interno do país e diminuição do internacional. Acreditem, eram tantos empréstimos que as pessoas faziam que a soma das dívidas dava um valor total maior do que todo o dinheiro circulando na economia dos Estados Unidos. Bancos de pequeno porte no começo da década já estavam falindo, principalmente os que davam crédito rural, já que a agricultura já não era tão lucrativa. Por pressão dos banqueiros, o Federal Reserve dos Estados Unidos aumentou os juros em agosto de 1929. O efeito dominó fez com que tudo simplesmente desmoronasse em outubro de 1929, e isso desencadeou a Grande Depressão, que teve problemas sociais e humanitários. O PIB dos Estados Unidos caiu para metade do que era antes da crise. Mais de 5 mil bancos declararam falência. O desemprego atingiu 15 milhões de pessoas. Milhões de pessoas migraram em busca de melhores condições de vida, causando uma crise urbana e deflação rural. A crise de 1929 foi um divisor no século XX. O protecionismo comercial cresceu, a criação de novas tarifas com a intenção de proteger a economia foram criadas, mas que na verdade pioraram a crise, já que diminuíram as exportações em vários lugares do mundo, ganharam força ideias nacionalistas na economia. A crise proporcionou uma profunda mudança no país que possibilitou que Roosevelt fosse eleito. É uma longa história. O governo liderado por Roosevelt criou um plano chamado New Deal, um plano que iria resolver a crise de 29. A destruição do pós-guerra e a crise de 29 fizeram com que o governo dos Estados Unidos mude seu posicionamento. Roosevelt foi eleito no maior patamar da crise com o objetivo de restaurar a economia americana, aumentar os empregos e reduzir a pobreza. O principal objetivo do New Deal era dar condições que fizessem a diminuição dos desempregos através de investimentos estatais privados. Mas a Segunda Guerra ajudou, já que os Estados Unidos produziam maquinário e produtos industriais que contribuíram para que a economia se reerguesse.
Sem os Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido muito diferente. Roosevelt no início propôs a construção de uma série de usinas hidrelétricas e procurou resolver a crise agrícola em curso na década de 1920, enquanto o presidente Hoover e muitos governadores acreditavam que a crise econômica diminuiria. Roosevelt viu a seriedade da situação e estabeleceu uma comissão estadual do emprego. Também se tornou o primeiro governador a apoiar publicamente a ideia do seguro-desemprego. Sua campanha adotou uma plataforma que pedia ajuda aos agricultores, pleno emprego, seguro-desemprego e pensões para idosos. Com o governo Hoover resistindo às propostas para lhe dar diretamente a resposta para a crise econômica, o governador Roosevelt propôs um pacote de ajuda econômica e criou uma agência emergencial e temporária para distribuir esses fundos. Roosevelt também iniciou uma investigação sobre a corrupção na cidade de Nova York entre o judiciário, a força policial e o crime organizado, levando à criação da Comissão Seabury e resultando na destituição de muitos funcionários públicos. Os efeitos da Grande Depressão foram sentidos no mundo inteiro. Estes efeitos, bem como sua intensidade, variaram de país a país. Outros países além dos Estados Unidos que foram duramente atingidos pela Grande Depressão foram a Alemanha, Países Baixos, Austrália, França e Itália, o Reino Unido e especialmente o Canadá. Porém, em certos países pouco industrializados naquela época, como a Argentina e o Brasil, que não conseguiu vender o café que tinha para outros países, a Grande Depressão acelerou o processo de industrialização. Praticamente não houve nenhum abalo na União Soviética, que, tratando-se de uma economia socialista, estava econômica e politicamente fechada para novas tecnologias. Entre 1929 e 1932, o PIB mundial caiu em cerca de 15%. Em comparação, o PIB mundial caiu em menos de 1% entre 2008 e 2009 durante a Grande Recessão. Os efeitos negativos da Grande Depressão atingiram seu ápice nos Estados Unidos em 1933. Neste ano, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt aprovou uma série de medidas conhecidas como New Deal. Essas políticas econômicas, adotadas quase simultaneamente por Roosevelt nos Estados Unidos e por Hjalmar Schacht na Alemanha. Alguns estudiosos alegam que o New Deal, juntamente com programas de ajuda social realizados por todos os estados americanos, ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. A maioria dos países atingidos pela Grande Depressão passaram a recuperar-se economicamente a partir de então. Em alguns países, a Grande Depressão foi um dos fatores primários que ajudaram a ascensão de regimes ditatoriais, como os nazistas comandados por Adolf Hitler na Alemanha. O início da Segunda Guerra Mundial terminou com qualquer efeito remanescente da Grande Depressão nos principais países atingidos, muito embora vários economistas discordem disso. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus encontravam-se devastados, com a economia enfraquecida e com forte retração de consumo, que abalou a economia mundial. Os Estados Unidos, por sua vez, lucraram com a exportação de alimentos e produtos industrializados aos países aliados no período entre guerras. Como resultado disso, entre 1918 e 1928, a produção norte-americana cresceu de forma estupenda. A prosperidade econômica gerou o chamado American Way of Life, modo de vida americano. Havia emprego, os preços caíam, a agricultura produzia muito e o consumo era incentivado pela expansão do crédito e pelo parcelamento do pagamento de mercadorias. Porém, a economia europeia posteriormente se restabeleceu e passou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. Com a retração do consumo na Europa, as indústrias norte-americanas não tinham mais para quem vender. Havia mais mercadorias que consumidores, ou seja, a oferta era maior que a demanda, consequentemente os preços caíram, a produção diminuiu e logo o desemprego aumentou. A queda dos lucros, a retração geral da produção industrial e a paralisação do comércio resultou na queda das ações da Bolsa de Valores e mais tarde na quebra da Bolsa. Portanto, a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, bancos e investidores perderam grandes somas em dinheiro. A situação dos bancos era agravada pelo fato que muitos destes bancos haviam emprestado grandes somas de dinheiro a fazendeiros. Após o início da Grande Depressão, porém, estes fazendeiros tornaram-se incapazes de pagar suas dívidas. Isto, por sua vez, causou a queda dos lucros destas instituições financeiras. Pessoas que utilizavam-se de bancos, temendo uma possível falência destes,
removeram destes os seus fundos. Assim, várias instituições bancárias foram fechadas. O total de instituições bancárias fechadas durante a década de 1920 e de 1930 foi de 14 mil, um índice astronômico. Esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido, deixe o like e se inscreva para receber as notificações. Muito obrigado, até a próxima!